Fala pessoal, mais um podcast da Acessível em parceria com a DLG Media e hoje estamos aqui para falar bastante de marketing, de eventos, de criatividade também. Estamos com duas convidadas especiais, a Tatiane Saraiva. Isso, seja tudo bem-vinda. bem? Obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui. E Jordana Castilho, sejam bem-vindas. Obrigada, Henrique. Prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre esses temas com você, trocar. Vamos lá. Eu acho que conta um pouquinho de vocês, a história de vocês, tanto dentro do marketing como dentro de eventos também, e aí depois a gente vai falar aí de eventos aí de criatividade que a gente vai ter em Rio Preto. Bom. Então, acho que vou começar lá atrás. Vou começar mais atrás. Não sei de onde você ia começar, mas eu vou começar do começo. A gente se conheceu na faculdade. Fizemos comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda aqui na Unirp. E aí, desde o começo, quando a gente se conheceu, primeira turma de comunicação. E desde que a gente se conheceu no começo, a gente já ficou bestes assim, muito amigas. Sabe fazer grupo de trabalho? E tudo era junto, até isso foi até o TCC, né? E aí a gente foi madrinha de casamento uma da outra, que mais? E tá, aí até que eu fui para São Paulo, morei lá por 8 anos. Fiquei em São Paulo trabalhando e a Jordana aqui, sempre aqui. E a Jor sempre, né, na Guarani, acho que depois ela vai falar um pouquinho. Empresas grandes, né? Empresas grandes. É isso. Eu passei por algumas lá em São Paulo, por agência. Depois eu fui para a empresa que eu estava muito, muito bem, muito feliz, que é na Sara Lia. Hoje é a Master Blends, que é Café Pilão, Café do Ponto, Caboclo e Seleto. Olha. Ela é uma multinacional americana. E estava muito bem, muito feliz, até que eu engravidei em São Paulo, com a minha família, né, morando aqui em Rio Preto. E eu tive uma complicação no parto, e aí eu falei, eu quero voltar, quero qualidade de vida, quero criar minha filha em Rio Preto. Perto da família. Eu sabia que eu queria voltar um dia, que eu ia voltar, isso eu tinha certeza, eu fui pra lá sabendo disso, eu só queria ter essa experiência em São Paulo. E aí, eu e a Jor, sempre muito assim, a gente tem uma coisa que é muito forte, assim, de ligação, de as coisas acontecerem em dias especiais. Uma tá pensando numa coisa, a outra também. Tem várias coincidências na vida, assim, sempre foi muito forte. E aí eu falei assim, ai meu Deus, preciso voltar. Tava decidida, eu falei, agora eu vou começar a procurar alguma coisa lá em Rio Preto que eu quero voltar. Eis que recebo um e-mail dessa pessoa. Tati, me ajuda, preciso de uma pessoa para trabalhar aqui no marketing do Açúcar Guarani. Na época ainda era Guarani, nem era Terreos. Da Guarani, eu só respondi, sou eu. Falei, não é possível que ela tá mandando esse e-mail. E aí, fala de você do começo. Eu entrei na Guarani, na época Guarani, hoje é a Terreos, é uma multinacional francesa, mas como marca de varejo, ela ainda tem o nome mais forte dela é Açúcar Guarani. E no segundo ano de faculdade eu entrei na empresa como estagiária. E aí a história da entrevista é uma história à parte. E por lá ficou quase... É uma história à parte. Se a gente começar, a gente vai sair dessa etapa. Então eu entrei como estagiária, fui crescendo, fui desenvolvendo lá dentro. Não existia, claro, naquela época, isso daí a gente está falando de 2000. Não existia ano 2000, 99, 2000, por aí. Então, não existia uma estrutura completa de marketing, nada disso. Comunicação não tinha, de comunicação. Não tinha. Então, assim, era dentro da área comercial, começou com atendimento ao consumidor, então era o saque, depois você vai fazendo algumas ações, enfim, até estruturar literalmente um departamento, uma área marketing, comunicação interna, relações com investidores, com imprensa, enfim. E eu tinha, nesse processo de crescimento dentro da empresa, estagiária, auxiliar, assistente, analista, eu assumi o cargo de gestão depois que eu tinha voltado de um intercâmbio. Então, lá dentro eu saí, fiquei 1 ano, fiz um intercâmbio fora do país e voltei para a empresa. Quando eu voltei, que eu precisei olhar realmente para estruturar a área de marketing, eu liguei para a Tati, mandei essa mensagem para a Tati. Foi um e-mail. Foi um e-mail. Falei, tá, preciso contratar. Verdade, né? Não, porque foi e-mail. Falei, preciso contratar uma pessoa
com um perfil sênior aí de São Paulo, que tem experiência com marketing, com commodity, que a gente estava falando de açúcar, ela estava falando de, né, ela era café. Ela falou, sou eu. Eu falei, não, amiga, não dá para ser você, porque vai... Né, eu você não falou muito isso, não. Falei, mas você não dá. Eu falei, como que eu vou contratar minha amiga? Aí fui lá no meu chefe. Eu falei, chefe, a pessoa que é a mais apta a isso, tá aqui o currículo dela, uma pessoa que eu conheço, só que ela é minha amiga. Você contrata quem você quiser. Você pode contratar seu pai, sua mãe, eu vou te cobrar resultado. E aí, eis Entregando, né, Jordana? E eis que vem Tatiana. Então, isso foi em 2010. Você que é boa com datas. Mais ou menos 2010. Ah, não. Eu entrei em 2010. Nossa, Isso. é isso mesmo. Então, e aí, desde então, a gente continuou até... no caso, eu continuei até 2021, mais ou menos. Na Terreoso, e aí acompanhando todo esse movimento da empresa. Quando eu entrei, eram 2 unidades, uma empresa São 20 nacional, anos de história, né? E aí eu fui acompanhando, então IPO, né, quando abre capital na bolsa, depois quando se tornou uma multinacional, como que for essa troca de marca, vai virar Terreoso, vai continuar como Açúcar Guarani, esse processo todo lá dentro foi super interessante e eu participei ativamente de todos. Depois passou para 7 unidades, unidade em Moçambique, a transição com a França, então eu tinha muito contato nesse sentido, enfim. E fiquei lá até 2021, quando na pandemia pedi demissão. Foi um processo difícil, porque era um relacionamento, eu falo que eu tenho um relacionamento amoroso com a empresa até hoje, porque a gente cria vínculo, né? Todo o desenvolvimento pessoal, profissional, as amizades, o aprendizado. Então, acho que isso conta muito. E é uma escola, uma empresa como a Terreoso, eu acredito que todas as multinacionais, é uma escola de gestão, é uma escola de liderança, é uma escola de pensar a estratégia de um negócio que depois você pode cascatear para, independente de onde você for atuar. Então, essa foi a jornada dentro dessa empresa. Então, a minha bagagem toda vem desses mais de 20 anos dentro da companhia. E aí, depois, em 2021, eu pedi demissão. Eu optei por fazer um período sabático, era o que eu queria. Eu falei assim, eu preciso me dedicar à minha casa, meus filhos, meu marido. E aí, depois, eu abri a Vai, que é a nossa empresa. E aí vou eu lá, tá? Não, primeiro mas aí antes disso, antes disso tem uma coisinha aí. Que a gente, então, lembrando, a gente se conheceu na faculdade e desde a faculdade que a gente fez o TCC, que a gente já meio que trabalhava juntas, sempre fazendo os trabalhos juntas de faculdade, ali. Já começou. E era um sonho. E a gente... Foi o TCC? Essa é outra história boa, claro. O que foi, vai? Foi das bebidas Poti. Foi a Água Levite. Foi o lançamento, eles estavam lançando a Água Levite. Que legal. E foi maravilhoso, mas essa parte a gente é meio... Quando você é jovem, né, tem gente que é muito esperto e já safa, não era o nosso caso. A gente fez a campanha, foi uma campanha muito bem feita, elaborada, com produção mesmo. E era o lançamento da água. Então, a gente fez as visitas à Poti, tivemos um relacionamento, assim, de algumas reuniões. Algumas reuniões com eles. E eles falaram assim, a gente coloca no ar essa campanha. A gente quer. Mas a gente queria receber, queria ganhar. Nossa, que era muito amor. Nosso projeto, eles não estão valorizando. A gente e aí a gente, sem noção, negamos. Falamos então, não. Sendo que era o lançamento da Água Levite, nós negamos. Ai. E eu lembro até hoje. Pecado é não pedir pelo nome. Levite. O nome da água. O nome da água. Era alguma coisa. Era legal, ficou bacana. Eu tenho material até hoje. A música, o jingle era bebida é água. Aí a gente ficava nesse ritmo. Aí bebida. Nossa, a gente fez tudo. Foi demais. Legal. Foi Água Levite, a gente fez um rebranding de marca. Hoje a gente atende a Usina Colômbia, um cliente nosso. Pode falar nome? Assim? Claro, deve. A gente fez um rebrand de marca lá atrás, dentro do trabalho na faculdade, de açúcar caravelas. Esses dias eu falei assim, gente, eu vou trazer o que a gente fez lá atrás. E a gente nem sonhava que ele seria nosso cliente algum dia, muito menos que a gente teria realmente. Quer dizer... E que em algum momento a gente iria trabalhar no concorrente.
Acho que E tem a muito gente tinha disso, esse né? sonho, a gente falava, e a gente, vamos tomar coragem. Ninguém tomava coragem. Então a gente, né, Vocês desde a tomaram- adolescência ali, sempre amigas, trabalhando junto e tal. Aí a Jordana tomou coragem, mas eu não acreditei na coragem dela. Eu não acreditei. Não. Não, porque ela já tinha pedido demissão várias vezes. Várias. E ela não. Fica E eu quieta falei, aí, não, o chefe. mas eu queria muito, ela que a gente queria muito, Não, mas o é difícil ter diretor- essa coragem. Quando você Uma tá... vez o diretor de RH falou assim, Jor, você tá nervosa? Vai lá contar uns carneirinhos, depois você volta. Eu falei, tá bom, hoje eu não tô bem. Mas eu tinha isso com o meu diretor na época, eu falava assim, ó, o dia que hoje eu não tô bem. Ele falou, então tá bom, então passa. Então acho que nesse sentido, a Tati falou assim, ixi, lá vai ela. Eu falei assim, hoje eu vou pedir demissão. Ela, de novo. Mas não foi, Mas de verdade. não, foi de verdade. não, foi. Eu planejei essa, foram 10 dias. Só que assim, eu já vinha isso na minha cabeça, já vinha trabalhando e muito. Minha pergunta era: eu vou me aposentar aqui dentro, eu não vou ter uma outra experiência profissional? Era isso É bom, né? a minha reflexão. E acho que a pandemia mexeu muito com a cabeça de todo Mexeu. mundo, as vivências. Eu falei: o que eu estou priorizando na minha vida? Meus meninos não sabiam ligar um computador e estavam tendo que fazer aula online. Então, acho que eram todas essas questões. Pedir exigiu uma coragem absurda que eu nem sabia que tinha. Foi muito difícil, eu chorava, assim, ele, Jor, você tem certeza disso? Eu falei, tenho, por favor, não faça contraproposta, não me segura. E é um cara parceiraço, Gustavo é meu mentor, ele é o nosso parceiro, ele acredita no projeto, ele acredita na Vai, ele endossa a empresa. Que legal. Então eu tinha, além de pode tudo, falar todos que é esses nosso amigo vínculos hoje com, também, né? com meus pares, com a turma acima, com o pessoal abaixo. E aí me desvincular, eu sou uma pessoa muito emocional, me desvincular disso foi muito difícil. Mas enfim, aí abri a Vai, até aí então ela abriu sozinha, mas eu já avisava, ó, mas aí, daqui a pouco você vem. Aí ela falava Desse do jeito. nó, aí tudo eu participava. Ela, amiga, vou abrir, o que você acha? E vai. Vai, linda Não, essa vai história. contar a história do Vai. E aí, só rapidinho que ela falava isso. Aí ela, por que não, né, Jordana? Aí ela, amiga, vai chamar Vai, porque ela já pensava, né? Uma Eu hora ia ela vem. compartilhando, falava assim, ó, Tati, missão, visão e valores. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ai, amiga, tá maravilhoso, é isso, eu acredito. Eu falei, então tá bom, vai tomando coragem, porque daqui a pouco você vem. Então, assim, eu tinha muito certo isso na cabeça. Não sei o quanto ela tinha ou não, mas eu tinha muito certo. Não, eu tinha muito certo, porque era um E sonho, eu queria. vai, Só que a coragem, né, de você começar tudo de novo, Sim. se você tá, né, não é fácil, mas Não é enfim. fácil. E Vai, era um nome que eu falava assim, que vai... O que precisa representar? Eu sabia que eu não queria meu nome. Meu nome não vai ser, meu nome não é o da minha empresa. E aí eu correndo, sofrendo para correr. Correndo mesmo, lá na represa. E Até corre, hoje, né? até hoje, sofre para correr. Eu falo que tem gente que corre. Tem gente que corre. Eu corro. Entendeu? E eu falava assim, vai, mais 5 minutinhos, mais 5 quilômetros, naquele poste, vai. E aí eu cheguei em casa, meu marido, Ricardo é publicitário também, ele, gostei. E eu falei, vai, meio sem graça, assim. Ele, e por que vai? Eu falei, porque vai, você acredita que você vai. E eu tenho Vai. muito, e eu tenho muito, vai. Mas vai, ele Só é um vai. acróstico. Não, E mas aí tem um era o significado. super Eu falava bonito. assim, mas eu tenho que trabalhar com o quê? Então eu tinha os valores, mas eu não tinha o nome. Verdade, amor e autenticidade. Falei, pra mim tem que ser isso. E aí, na hora que eu Inovação, você falou embananava as letras, então, tá, verdade. Aí, a hora que eu ia aprofundando, Você não quer um jeito? verdade, amor e isso. inovação. E eu falava assim, É. verdade, valor. Eu preciso gerar valor para o meu cliente e eu preciso que seja, que gere valor para mim. E você acreditar Precisa ter naquilo, fazer com amor, amor, precisa fazer... ter autenticidade, porque assim vai encontrar essas duas, Senão vai falar, não que é vai. isso? Senão não E vai. aí, senão não vai. E a inovação, eu falava assim, como que eu vou trazer Que essa legal. questão da inovação, de ser diferente? Para mim, o mais importante era a questão da verdade nesse primeiro momento. Eu falava assim, tem que ser porque o começo era mais para trabalhar com micro e pequenas empresas, quando eu fui delineando as necessidades que eu ia vendo, que eu queria atuar. E aí eu vi que não era um lugar que eu estava familiarizado. O meu negócio sempre foi números grandes, estrutura grande. Então eu falava assim, aqui para mim tá difícil. Eu acabava sendo muito agressiva nessa questão para as pessoas. E aí assim, tipo,
dentro da minha família. Então, peguei lá, minha irmã faz bolo, a Gi faz bolo maravilhosamente. Eu falava assim, vamos bolar uma estratégia de marketing. E a estratégia não é, né, que hoje que as pessoas confundem, não é só uma rede social. Claro que isso é marketing também, mas não é só fazer a rede social, é assessoria de imprensa, é uma campanha estruturada de marketing, é a realização de um evento, é um patrocínio, é todo o conjunto que a gente sabe. E aí, a hora que eu colocava isso, era muito. Não, mas então, você vai postando... Eu falava assim... Aqui faz uma artezinha e posta. Não é isso. E aí, eu fui vendo que não dava. E aí, a Tati chegou... Mas foi só engraçado. Que a Tati já chegou com a gente já chegou. Cliente. Eu tinha meio que medo também, esse medo, por mais que a gente trabalhava junto, era muito estruturado, né? Você tá ali, você tinha tudo. Tem orçamento, né? E salário no final do mês. Eu falei, nossa, sociedade é muito sério. Não. Falei, sociedade vai ser sério. Eu falei, eu sei que foi tão de supetão assim, porque eu já saí de lá com eles como cliente, com 2 eventos. E eu falei assim, tá bom, a gente vai fazer esse evento aqui. Eu falei assim, vamos fazer um teste, a gente só vai. E a gente começou meio que sem nem conversar, sem estruturar nada. Como vai ser? A gente só sabia que ia ser sócias igualitárias, beleza, a gente, né, sem contrato, sem ver direito como ia ser. Falei, vamos só trabalhar junto e a gente vai dividir o que a gente ganhar, pronto. Isso. E foi assim, com 2 eventos muito grandes da Terreos. E eu falei assim, amiga, você tá comigo, porque senão... Ela só ligou, acabei de fechar um evento pra ele. Tá bom, eu fechei antes de falar com ela. Eu falei, fechei já, só que você vai. E aí deu muito certo, como a gente já estava acostumada, né, a trabalhar juntos. A gente faz realmente com verdade, amor e preocupada sempre com trazer algo para inovar mesmo. E aí deu super certo e foi indo. No entanto, a gente já começou antes, depois que saiu o contrato, depois que a gente foi estruturando melhor, a gente foi entendendo. Que eu acho que é muito perfil até do brasileiro, né? E nem dá para começar tudo direitinho, tudo redondo. Você vai entendendo. E eu falo que hoje, como empresária, empreendedora, a gente vê nitidamente. Esse tempo a gente fez um curso do Segente, com a Adriana Neves, com a Ana Carolina, super bacana, gestão na prática. E aí o nosso comentário foi, não tinha nenhuma ferramenta, nenhum método que a gente não soubesse, porque lá dentro da nossa escola chamada Terreos, a gente aprendeu tudo. Vamos falar de meta smart, sei lá, sabe? Falar de orçamento OBZ, sabe? Uma coisa é quando você está lá dentro. E para aplicar como empreendedora, como empresária de uma empresa pequena ainda. O cara que só tem aquela verbinha, só tem aquela, que tá vendendo bolo de pote. Então, mas mesmo para nós, falei assim, olha que diferença. Ali a gente tinha quem calculava, tinha a conta, né, a estrutura completa. Então, assim, você traz o conhecimento, mas a experiência é diferente. Aí você vai aplicar ali. Aí você vai aplicar. Então, eu falo assim, quanto que a gente hoje busca de atualização de capacitação? Porque no empreendedorismo, nisso nós somos novatas. Né? Isso é recente para a gente. A gente sabe fazer o nosso trabalho, mas o que vem por trás ali, né? Nossa Senhora. Os processos e contabilidade, precisa ter caixa. E a gente começou... que tinha alguma informação de contabilidade. Nada disso. Foi na raça. Foi. Aí você contrata, depois você vai... E aí você vai entendendo, que acho que essa é a principal dificuldade. Primeiro, começar com caixa ou ter um caixa, acho que cada um vai da sua realidade, e depois entender que realmente precisa de braços. Não dá para fazer tudo. Mas é difícil, porque a gente... eu olhando para os outros, e aí nessa condição hoje que eu ainda estou à frente de um grupo de mulheres empresárias, empreendedoras, como ali dentro da CIRP, não é todo mundo. Primeiro que o caixa você não tem. Então, como que você estrutura um negócio sem caixa? Aí vira aquela mistureira. Depois, estruturou, então agora eu tenho caixa. Qual que é o próximo passo? Vou contratar um marketing, vou contratar uma assessoria, vou contratar o contador. Então, mas enfim, a gente fez um movimento que isso foi acontecendo e hoje eu falo assim, hoje é uma empresa estruturada. Jovem, né? A gente está aí com menos de 3 anos ainda, estruturada, e a gente vai... Só que aí a gente vai ver, nossa, agora precisa melhorar. Agora precisa melhorar isso. Não, mas tanto de coisa que mudou e que a gente foi aprendendo na prática mesmo. E olhando assim, trabalhando nessas grandes empresas multinacionais, muda a forma de
Vocês olham assim agora para o mercado de uma outra maneira? Ai, total. É o que a gente fala da Vai. A gente fala que o grande diferencial é a gente conhecer o outro lado. A gente já está do lado do cliente, então a gente entende que é burocrático, o processo, a gente consegue ter a percepção das prioridades, do que eles valorizam. Então a gente consegue ter esse olhar, sabe? Essa percepção, porque a gente trabalhava direto com muitas agências. O que precisa, com muito, né? E eu estava do outro lado. Eu estava exatamente... Veja, gente, tanto que a gente era chata, assim, sabe? Eu falo, exigente, pressionava muitas vezes o fornecedor, eu acho que tem disso, e a gente sente isso. Então, a gente já sabe, a hora que o cliente chega, que tem o perfil dessas empresas, a gente já sabe como acolher, porque a gente já teve nesse lugar. Desse lado, isso. né? Então, assim, são empresas grandes que têm o orçamento, mas o orçamento é tudo contadinho ali, você tem que provar, você tem que gerar resultado, então você não pode fazer um negócio descabido, você tem que a própria condição de pagamento, contratos, hoje a questão da LGPD, então eu acho que tem várias coisas que a gente consegue enxergar. Não é como qualquer a gente que presta um serviço para uma empresa grande, né? É isso. Outra coisa que eu fiz várias anotações, eu vou perguntar para vocês. Vai que a gente sabe responder alguma. Vai responder tudo. O que diferencia marketing operacional de marketing estratégico? Vê aqui. Eu posso falar. Eu acho que o marketing estratégico é você pensar na estrutura da empresa como um todo e como que esse cliente vai enxergar o produto. Então, o que eu vejo, e aí, de novo, a gente falou muito rapidamente, não é só a questão de um post na rede social, independente do seu tamanho. Mas se eu sou um produto, qual que é essa embalagem? Se eu sou um serviço, como que é esse atendimento? Como que é o pós-venda? Como que é a jornada do cliente? Como que eu estou me apresentando nos principais canais de comunicação? Se eu tenho uma campanha de marketing rodando, ela está condizente com tudo que eu sirvo? Como que está a questão de preço? Como que está a concorrência? Quem que é meu público? Eu acho que é pensar estrategicamente como um todo. E a operacionalização, eu acho que é o que a gente acaba fazendo sem a estratégia. Vai, entendeu? Vamos fazer aqui, isso daqui eu vou fazer um post, e às vezes a gente se depara com isso. E nós mesmos, falando como que a gente vai fazer essa campanha, porque às vezes a campanha de marketing não é todo mundo que tem. Quando eu falo campanha de marketing, é o que eu vou colocar na TV, o que eu vou colocar numa rádio, o que eu coloco no jornal, o que eu estou colocando no site, o que eu estou colocando na sede, isso tudo linkado. Comunicação interna. O que eu estou falando de comunicação interna, como que isso está chegando na embalagem ou no meu cliente. Está condizente até com os valores da empresa. Tudo, né? A mesma linguagem. A mesma linguagem. Então, eu vejo que isso hoje é difícil a gente entender. O gestor, o diretor falar também. Todo mundo da mesma língua, saber que essa campanha está no ar. Então, eu falo assim, às vezes a campanha, ela está muito específica ainda para o universo das grandes corporações. Quando a gente vem para um mercado de pequenas e médias empresas, talvez eu não tenha campanha, eu estou trabalhando institucionalmente, eu vou estar falando sempre da minha marca ou do meu produto, sem um adereço. Mas como que eu falo da minha marca ou do meu produto? Com consistência, com frequência, com coerência, que seja a mesma língua. Então, assim, eu não posso falar aqui que eu trabalho com amor, que isso é um valor meu, e aí vai falar assim, nossa, que cliente chato. Pelo amor de Deus, faz de qualquer jeito. Fala que tá verdade, não faz. Entrega aí. Né? Entregue aí. Ou nem entrega. Se então, for embora também, que vai com Deus. Não pode, né? Então eu acho que assim, a questão do marketing estratégico é você pensar nisso. Qual que é uma coisa da empresa, sabe? Não pode ser só do departamento de marketing. Ele tem que ser único para todo mundo, independente do tamanho da empresa. Se eu sou sozinha, se eu sou com eu tenho uma pessoa, se somos em 3, em 5, em 100, não é fazer por fazer, todo mundo está na mesma linguagem. Então, acho que isso é estratégico, é o que chega no final para o cliente. Se não é operação, hoje eu faço um post, amanhã eu faço um anúncio, aí eu entendo isso como operação. Um mês sem postar nada, e depois volta e
faz 20 posts numa semana. Eu tô um pouco assim, pessoalmente. Mas não é? A marca pessoal, aí Ai, Deus, não é fácil. O Tati, maior erro que as empresas, ao falar de marketing, fazer marketing, qual que é um dos maiores erros assim, que você vê? Olha, tem um pouco a ver com isso que a Jor falou, tá muito ligado assim com a estratégia. Um dos maiores erros é fazer por fazer. Por exemplo, você tem que saber muito bem o público que você quer atingir. E aí eu vou lá, faço uma coisa só porque eu acho bonito, porque é um capricho de um diretor da empresa, que isso não acontece, tá bom? Isso não acontece. Não. Então vou fazer um evento que não tem nada a ver. Mas é porque eu gosto de tênis, por exemplo. Eu gosto de tênis, eu vou fazer lá, né, na minha marca. Mas vai falar com o seu público? Vai atingir quem você realmente quer? Então é isso, eu acho que tem muito essa estratégia por trás que você precisa. Por isso que a gente faz, assim, acolher o briefing. Cliente, né? Pra trazer cliente, tem que trazer... O que mais vem pra gente são briefings incompletos. Eu quero fazer isso. A gente sempre gosta de aprofundar, falando, não, nem se for rapidinho, vamos fazer uma ligação pra gente conseguir pegar a essência, falar o que você quer fazer, qual que é o público, qual que é o empreendimento que você vai lançar, quais os valores, o que você está pretendendo com isso, qual o principal objetivo, o que você está esperando de resultado, tem alguma meta. Então, acho que isso que não é muito feito, a gente tenta fazer sempre, mas acho que pode ser esse um dos erros, assim, pra gente tentar ser o mais assertivo possível. Senão, por exemplo, uma construtora quer vender para tal ticket de público e ela vai fazer um evento para outro público. Exatamente. Tipo isso, né? A compreensão do público, acho que tem também complementando questão de consistência de novo, né? Não fazer só na campanha do varejo, né? No calendário do varejo, quer dizer. Eu acho que pensar ao longo do tempo, mesmo que você... eu acabo pensando muito no MEI nesse sentido, porque ele fica muito condicionado a essa questão do varejo. Mas tem meses que você não tem nada nesse sentido. Sei lá, o mês de setembro. Setembro você não tem... E aí você não vai fazer nada, você não vai pensar em como estar próximo do seu cliente, em como se relacionar. Então, eu acho que dependendo do segmento, se você é uma grande empresa, você vai ter uma estrutura, provavelmente você tem uma equipe interna ou uma agência para ajudar, então você precisa ter a constância. Que já pensou o ano todo. Que já pensou o ano todo, mas se você não como que eu faço esse planejamento para sempre ter alguma coisa rodando? E dá, né? Mesmo com uma verba reduzida, dá para fazer marketing. Dá, com certeza dá. E eu falo que dá, foi por isso que quando eu iniciei a Vai Ainda, antes da chegada da Tati, é porque eu acreditava nisso. O marketing, ele é acessível para todo mundo. É a maneira como você se posiciona. Se você é MEI, marketing é você. Você como marca pessoal, você é o teu negócio. E aí, como que eu vou conversar com o meu cliente? Então, e aí eu lembrava muito dessa questão da minha irmã. Então, mostra você fazendo doce, comenta a hora que você vai num supermercado, esse chocolate é melhor do que esse dissolve mais. Como que você enfeita, temáticas, tendência que estão lançando. E se você tem como marketing uma rede social, hoje, poxa, você tem uma rede social, você tem um Instagram, você tem um YouTube, você tem um TikTok. Tá até mais fácil. Hoje tá fácil, hoje é acessível, é gratuito. Então, assim, qual o investimento financeiro? Não estou falando de tempo. Qual é o investimento financeiro que eu tenho? Na teoria, nenhum. Se eu quiser depois impulsionar, fazer alguma coisa, eu faço. Então, assim, para mim, marketing é para todo mundo. E o mais importante, ser um marketing que seja verdadeiro, não é só para vender o produto, para empurrar a goela abaixo. Eu quero mostrar a verdade. Eu estou trabalhando, eu tenho que gostar do que eu faço. Eu tenho que amar isso daqui. Não é só minha fonte de renda, mas é o meu viver. Então, eu falava assim, é possível para todo mundo. E isso é muito importante, essa verdade. Porque a gente sabe, gente, não adianta. A gente percebe, fala, nossa, isso aqui só quer me vender. Sim. Só quer empurrar. E isso até irrita. Ao invés de você vender, dá até uma repulsa, né? Mas as pessoas, a nova geração, já saca, né? Não aceita. Já saca e vai lá e depois te cancela. Então tem essa também agora. Exato. Então, vamos ficar esperto, porque... Então tem que ser algo bem não amarrado. Tem mais bobo, não. Não tem.
Outra coisa, só complementando também, que eu fiquei pensando aqui, o que dá para fazer é trabalhar com sustentabilidade e aproveitar o que você tem. E a gente gosta muito disso e faz isso. Fala assim, nossa, mas não tem verba. Mas o que você já tem? Deve ter na sua empresa algum material de comunicação que a gente possa usar, possa levar para o evento, para deixar com mais visibilidade. A gente vive fazendo isso, né, Júlia? A gente acabou de fazer um evento Eu acho que é ser super bacana sustentável com... a que questão fica das... mais... A sustentabilidade não é só no dinheiro, vou comprar um copo a mais. Não, mas espera aí. Você não vai só comprar, está gerando um gasto para você, é uma questão ambiental, isso daqui qual vai ser o descarte? Então, assim, a sustentabilidade, como que a gente, no nosso caso, como que a gente faz um evento que você vai ficar satisfeito sabendo assim, ó, tudo foi útil. Tudo foi útil. Então, acho que a questão da sustentabilidade, ela não é só uma questão ambiental, é uma questão financeira, de principalmente. consciência. De consciência. E aí, então, isso para uma grande corporação, e se eu faço um paralelo com um pequeno negócio, nossa, eu vou ter que gravar em casa com o meu... Ok, você vai gravar em casa, você não precisa, se você ainda não tem essa verba, essa condição, vai com o que você tem. Então, acho que assim, ia ser muito real com o que a gente tem disponível de recurso. A gente tem alguns exemplos que a gente fez assim. Teve um feirão que a gente fez para a MRV, que a gente ia ficar muito caro ter todo o mobiliário. E eles tinham mobiliários lindos lá, inclusive de decorado, dentro da unidade deles. A gente levou, falou, não, vamos levar aqui. E ficou mais bonito do que se fosse locar fora. Eu sei um exemplo. Para nós seria lindo se a gente... Não, peraí, vamos locar tudo, porque a gente ganha mais com isso, mas não seria sustentável. Ele não voltaria a contratar a gente, se ele tem essa reflexão. Então, acho que por isso que quando a gente fala, a gente faz com verdade, a gente faz com verdade. E com amor, é porque parece que a gente trabalha dentro da empresa. Não sei se é porque a gente já trabalhou muito tempo no corporativo, mas é impressionante, assim. Eu falei, gente, a gente começa a atender, fazer um evento, parece que a gente trabalha lá dentro. A gente quer, a gente faz questão que tudo dá certo, não importa, entendeu? A gente faz cada loucura, às vezes, também, que... Profissionalismo, né? Pra fazer o melhor, pra ser o melhor evento mesmo possível. Você falou de evento. Vocês fazem muitos eventos. Sim. Evento é custo ou ferramenta de posicionamento? Ferramenta de posicionamento. Agora, se você Tem usar errado... Custo, né? Não, a gente fala em investimento. Você está investindo. Se você não trabalhar com uma estratégia, com um posicionamento, ele vira custo, claro. Aí você faz um evento, não está direcionado para o teu público, você não olhou o objetivo, eu quero captar lead, eu quero reforço de marca, eu quero awareness, eu quero venda. Aí pode virar custo, mas por isso que a gente fala da importância de ser estruturado. Então, o que eu quero? A hora que chega para a gente o briefing, independente de como ele vem, o que é teu objetivo final? Você quer awareness? Eu quero todo mundo falando da minha marca. Ok. Não, eu preciso captar lead, eu preciso de entrar nomes, número, porque depois eu vou qualificar esse contato aí no meu funil. Não, eu preciso vendas. Esse evento é para vender. Então tá bom. Então, primeira coisa, eu já tenho um objetivo com esse evento. Qual que é meu público? Porque toda empresa tem um monte de público. Tem o público interno, tem o público fornecedor, tem o cliente, tem o cliente desse produto X, tem o cliente desse produto Y. Então, qual que é o público? E a definição de público, eu vejo cada vez mais que ela é difícil. Ela é difícil. Dando o exemplo do que a gente trabalhava dentro ainda da Terreos, por exemplo. A gente atendia o cliente industrial, o supermercadista, tinha nós como consumidor final, tinha o fornecedor de cana, tinha o fornecedor de materiais e insumos. Então, para quem que eu vou fazer esse evento específico? É para o consumidor final? Então, eu quero só falar de marca, porque para ele eu não vou vender direto. Quem vende é o supermercadista. Não. Então, todas as empresas têm público variado. Então, qual que é? E fala assim, meu público é esse. Não, vamos detalhar um pouquinho mais seu público para entender quem que é. E a gente não está falando de um perfil sociodemográfico, né? Quais são os aspectos comportamentais, onde ele está, qual que é o hábito ou experiência. Então, a gente tenta entender um pouquinho disso. Então, eu acho que numa ordem para esse evento, independente do tamanho dele, eu quero fazer uma ativação de marca, eu quero fazer um lançamento, eu quero fazer um show, entender meu objetivo, entender o público, e aí você vai esmiuçando. Eu tenho esse orçamento, eu preciso fazer as questões de um planejamento normal, assim como a experiência
desse público dentro desse evento. Então, qual que é o fluxo? Como que ele vai tocar essa marca? Como que ele se relaciona? O que é o apelo emocional que vai ser o residual no final do evento que eu vou ter com isso? Aí vira um investimento. Aí é um investimento bonito, hein, Henrique? Acho que a Jor falou a palavra certa aí, experiência. É diferente de você só lá, um exemplo, vou lá entregar um panfletinho. Aí mais um panfleto que eu vou pegar aqui, nossa, vou guardar, vou jogar Não fora. entrega mais, vou, né, não. Você para o carro ali no semáforo, vinha aqueles bonitos, aqueles flyer e tal, lançamento de um... Entrega, faz tempo que eu não vejo. Não, eu acho que ainda tem. Ainda tem. Mas dá pra fazer diferente. Dá pra ter a experiência, porque Mas senão vai ser mais... bem, né? Diminuiu bem. Isso como ativação de marca, por exemplo, você não precisa fazer só o folhetim no semáforo. Você pode ir em pontos estratégicos e aí você entrega um bombom junto com no verso algo que vai causar... algo a mais. Porque aí a você gente tá gerando fez sempre a na experiência. região da Redentora, que era bem o público ali, na época de festa junina, que a gente foi Uma paçoquinha. pé de moça, que é uma delícia. E aí a comunicação da empresa. Então você já fala, opa, não é só, né, um panfleto. Entregaram isso pra mim. Deixa eu ler esse negócio aqui. E aí você tem como que é a abordagem. Então, peraí, quem tá fazendo, né? Quem você vai pôr pra entregar? Quem você vai pôr pra entregar? O que tem que falar? Como que vai abordar? Se é qualquer um aí que vai entregar, exato, se é uma pessoa treinada, isso. Uniformizada, que vai toda, exato. que vai saber o que falar. E aí a gente fala que esse é um caminho, dentro da atmosfera de evento, a gente fala que esse é uma ativação de marca. Então, não é um evento em si, eu estou ativando minha marca. É um ponto de contato direto com o cliente. Então, ele está pegando a paçoquinha, o pé de moço, sei lá o que era. Ele tá, de uma forma ou de outra, ele está tocando. Então, alguma sensação gerou. Acho que esse é um cuidado. Assim, marcas e empresas, vocês notam que estão investindo mais em eventos? Bastante. Sim. O que vocês veem? É mais uma ação ali de marketing ou estão deixando de fazer uma outra ação de marketing para investir em eventos? O evento dá mais resultado? Eu acho que o evento, eu vejo cada vez mais essa questão, a importância da experiência de viver a marca. Então, assim, não adianta mais... E os clientes estão vendo isso, né? Eles pedem isso. Não é só, eu vou fazer um anúncio. Claro que isso tem que ter. Marketing é 360. Então, uma estratégia complementa a outra nesse sentido. Mas o evento é onde você gera cada vez mais desse apelo emocional. É o momento que eu tenho... eu gosto de falar o toque na marca. Como que eu estou sentindo essa marca? Qual que é a vibração? Então, se eu faço... E hoje a gente vê diversos segmentos se realizando cada vez mais e pensando. Hoje de manhã a gente teve numa visita técnica de um evento que a gente vai fazer, que era exatamente isso. Espera aí, o que eu quero que o cliente sinta? E aí começa a ter... Qual que é a música? Então, mais assim, qual que é o cheiro? O que vai comer? O que vai beber? A gente pensa como que vai na rota dele, o caminho, tipo, desde a hora que ele chegou, como que ele vai ser impactado nesse primeiro momento? E depois, e qual o fluxo desse cliente? Como que ele vai o tempo todo estar sendo surpreendido? Então, a gente se preocupa muito com isso. Experiência mesmo. Experiência. E assim, e cada vez mais desafiador, porque os clientes pedem experiência, eles já estão com esse olhar e eles querem novidade. Inovação, não pode fazer mais eles do mesmo. Querem, não, eu quero vou lá, coloco alguém para cantar, um jantarzinho. Não, eu quero destacar. Você tem que fazer diferente. Então... A questão da inovação, da criatividade, ela acaba sendo fundamental no processo de criação mesmo de um evento. E assim, eu vejo em todos os segmentos, crescendo e não só para o público externo, mas realizando muito evento para o público interno. E o evento, tem mais uma coisa muito importante, que o evento, dali você vai tirar muito conteúdo. Porque fazendo o evento, o tanto que... Porque aí já tem que ter o evento, tem que ter toda a captação e cobertura de vídeo, imagens. Tem as pessoas que estão participando do evento. Divulga foto. Exatamente. As próprias pessoas, desde os colaboradores que vão estar lá postando, né?
e tirando e tudo, assim como contratados de fora que vão fazer todo esse trabalho. Né, uma assessoria, a gente tem o pessoal uma assessoria. E toda essa. E aí você já começa a ter conteúdo para as redes sociais. Então, olha só, tudo num evento, o que gera. Como você estimula para que ele poste, para quem está participando desse evento, poste. A gente fez agora, para Terreoso, o Carnaval dos Combinados, né? Que foi um evento super bacana para quem quer o público. Família, público infantil, enfim. E aí a gente tinha... Instagramável lá, aquelas Instagramável, 100%. Totalmente. E uma das ativações, então eram várias, né? Várias ativações dentro desse evento específico. E uma era a câmera 360. Para fazer E aí, no final, então assim, você faz o vídeo, você já joga para a rede social... E aí você ainda ganha um brinde. Mas esse vídeo não era qualquer vídeo. Isso, o vídeo tinha um template personalizado e uma música criada especialmente para o carnaval pelo Combinados. Então era uma música personalizada da Guarani. E aí o que foi mais... Então imagina, você foi lá, fez o vídeo que é super legal, que eu já tenho um template personalizado com uma música personalizada que eu vou postar, porque eu vou querer ver esse vídeo. E aí, então, e aí mais, olha o que foi interessante. O fornecedor da câmera da 360, ele falou assim, eu nunca fiz download de tanto vídeo, da quantidade de pessoas que passaram. Era fila o tempo todo. Era fila o tempo todo. E a fila não era um problema, porque tem lugar que a fila é um problema e a gente presta também muita atenção nisso. Nesse momento não era. A gente queria fila, né? Tem coisa que a gente quer. Você receber do cliente. Falei, gente, mas eu fiquei tão feliz a hora que eu abri o admin da minha rede social, lá do arroba da Guarani, no caso, a quantidade de marcações que tinha e como que fala para ser seguidor lá? E novos seguidores. Então, assim, a gente recebe esse retorno do cliente, ou seja, foi uma estratégia tão bem pensada que funcionou até num ambiente... E é um baita de um público, né? É um baita de um público, porque muito. Você tem o pai e a mãe... Mas tem que ter alguém pensando nisso, que é o caso. Isso. Né? Tem que pensar. Não, esse então evento foi muito incrível. legal. Foi um evento que não foi tão alto investimento, mas ele estava todo amarrado, entendeu? Todo tinha essa experiência e depois que você fizesse ainda esse vídeo, se você postasse, ainda você ia ganhar um kit folião. Com confete, serpentina e uma tatuagem personalizada que tinha. Então, assim, sabe, são os detalhes, né? Então tem esse monte de coisa o tempo todo. E depois ainda lá dentro desse kit tinha uma tatuagem personalizada com aquela personagem do açúcar Guarani que vai na embalagem. Então são os detalhes, assim, é muito bacana. A gente se deixar, a gente vai ficar contando por evento. Anotei mais outras aqui. O que exatamente a Vai resolve na vida de um empresário? Vou ver vocês duas aqui que respondem para mim. Nossa, Vai, resolve muita coisa. Eu acho que escolhe um tópico, tá. assim. Um pilar. Não, eu falo isso de uma maneira muito humilde. Todo mundo sabe fazer um evento. Todo mundo faz um evento. Mas nem todo mundo sabe fazer um evento. E quando você não tem uma área de marketing interna, você sai da sua função estratégica para entrar numa operação. Não só ter, né, Jor? Porque mesmo quem tem a pessoa tá ali que não seja uma área de eventos, na verdade. Isso. Então, a Vai entra para isso. Ela te desocupa para você pensar nas questões estratégicas. E deixa que a gente vai ver o ponto de energia se funciona para o carrinho de food truck que vai estar lá naquele evento ou não. Se a hora que bater o vento, o indie banner vai cair ou não. Se a visita técnica você tem que fazer, dependendo do tamanho do evento, 5 visitas técnicas. Que você vai pensar no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, né, para o negócio acontecer. Então, eu acho que essa questão de ter uma empresa responsável para fazer o que a gente sabe fazer com estratégia, com criatividade, com inovação, para você continuar na sua função estratégica, porque senão você está fazendo alguma coisa que para você dentro da sua empresa vai ser operacional e eu vou estar pagando por algo que não gera o resultado. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente fala, e a gente fala isso para o cliente. Fala assim, continua fazendo suas coisas, deixa, a gente vai aprovar, a gente faz um cronograma, tem o briefing, tem contrato, tudo direitinho. Fala assim, agora você esquece. A gente só vai validando. Então, isso para o cliente... Tem as reuniões marcadas, então tem gente, nossa, tá bom, sim, não, ok. Ele não precisou ficar fazendo
que aí a gente faz. Senão ele vai parar de ganhar dinheiro na empresa dele, ele vai ficar pensando no evento. Que eu falo assim, que uma assessoria, aí eu te devolvo agora, Henrique. Que você... Não é a mesma pergunta? Então, assim, Sim. por que ter uma assessoria de imprensa? A pessoa lá dentro fala assim, eu posso escrever um texto, mas é só escrever um texto? É um relacionamento que a gente tem há 20 anos, Exatamente. há 20 e poucos anos, com todos os jornalistas, já conhece todo mundo. Exatamente. Com veículo, Já sabe com que cada os um... caminhos, Sim. é a mesma coisa, o nosso é o fornecedor. Então, assim, já tem os fornecedores parceiros. Ai, painel de LED é tudo a mesma coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, painel de LED que vai numa festa do peão, o que vai no sol, o que vai... É totalmente diferente. Como que Então, são essas questões. E esse que a gente... relacionamento que você falou, né, de anos, com vários fornecedores que a gente tem, assim, já sabem qual ir para cada evento, né? Sim. E aí, esse relacionamento, a gente consegue, de repente, até valores mais em conta, até valores Sim. melhores. Então, assim, E já tem uma muita parceria. coisa aqui. Cada um na Que sua, já né? tem, exatamente. Outra coisa, ó. Aí a gente vai falar disso também. Eu acho que é mais ou menos do que a gente tá falando, né? Vocês não vendem evento, vendem estratégia, né? Sim. É isso. Estratégia, experiência. Criatividade, inovação. A gente vende uma emoção. Nossa, que bonito isso, amiga. Vamos Já quero usar. Projeto. Qual projeto mais desafiador, assim, um case que você já liderado? Navio. Nossa, eu ia falar WCD. Ah, tá. World Creativity Day. Ah, mas tem alguns. Do navio é uma ótima. Navio a gente fez Pra um falar. cruzeiro. A Vedacity é uma empresa de Grande. Otton Bongard, é gigante, gigante. né? Enfim. E a gente atende eles em diversos eventos aí. E a gente fez um cruzeiro agora no final do ano. Um evento num cruzeiro. Então era todo... eles Onde que tava? Foi no Rio. No Rio. Agora eu já nem lembro a rota, mas saiu do Rio. E aí era toda a estruturação dos eventos que aconteceram. E aí são eventos, não, ativação de... É tudo. Desde o momento em que o legal. cliente foi convidado a participar de uma premiação para os principais. E, na verdade, ele é os melhores do ano. Então, eram os melhores vendedores deles. Mas os vendedores, não a equipe de vendas, as empresas, os clientes que mais venderam os produtos. Então, tinha gente do Brasil todo. Então, era desde o acompanhamento deles. Você foi... Ele recebeu o comunicado que foi selecionado, convidado para estar. Desde então, a gente já entra em contato. Entra em contato por telefone, por WhatsApp, a dinâmica vai ser assim, então agora você baixa esse aplicativo, você precisa fazer o cadastro, foi na vida da MSC, você precisa fazer o cadastro, qualquer coisa conte comigo, posso fazer isso com você. Depois chega no dia do embarque. Primeiro teve gente que ficou ainda um dia antes no hotel, então embarque, depois entrada no navio, hora que chega na cabine, aí tem lá um kit de boas-vindas, a programação, o dia inteiro de programação e festa, e ativação, e seleção de fotos e filmagem. Não, e esse é exatamente assim, a experiência, não era um evento. Fala assim, eu quero proporcionar uma experiência para esse vendedor que foi campeão de vendas da Por Brasil. 3 dias. Então ele tem que viver É igual uma as viagens experiência que o sem cara fim. ganha pra- Isso. E aí ele tem que ser impressionado o tempo todo. E aí o mais difícil, claro que isso infla o nosso ego, mas é ver que ele falou assim, gente, me surpreendeu, foi tão maravilhoso. Não só o cliente contratou, mas quem vivenciou a experiência. Então esse do navio foi muito marcante, foi a primeira vez que a gente mas aí fez. tem mais uma coisa. Imagina você num navio, no alto mar, tendo que resolver, porque é muito diferente de você estar aqui, Cheque- Tem tipo, muito deu pequeno, BO, corre, Não, mas socorre, o tamanho do fornecedor, checklist, tamanho do checklist, assim, se eu vou levar uma taça, então a gente tinha que mapear que vai uma taça numa caixa 10 por 3, sei lá o quê. Então, o checklist, o planejamento que foi para fazer esse evento, falei, agora a gente faz qualquer coisa. Pô, imagina. Porque, assim, não tinha como dar errado. Vou botar uma bexiga. Não pode bexiga? Não pode bexiga. Porque Não se pode, estoura, se negócio essa de bexiga encher voa, elétrica. vai pro mar, e aí uma tartaruga come, você, não. Alguém faz um vídeo. Não pode. Olha Então, lá, assim, a quantidade... City tá fazendo isso, veio... Então, esse era muito evento detalhe. foi desafiador, porque assim, o planejamento precisava de estar
redondo. E o plano B era ter que dar certo lá dentro com o que tivesse. Então, esse foi um evento muito bem estruturado, foi muito bem pensado num tempo relativamente curto para a demanda, mas foi incrível. Isso falando de entrega para cliente. Aí depois tem outros projetos aí. Aí, bom, eu ia falar que é diferente, né? O navio a gente foi contratada para fazer. Eu ia falar do World Creativity Day. World Creativity Day. A gente vai começar a falar agora. Então pode começar. Não, só eu ia falar do desafio. Não, porque voluntário, mas a gente... Ai, a missa. Ai, esse foi top. Não, esse eu acho que é muito emblemático pra gente de emocionante. Dentro do setor do sucro energético, é comum você fazer uma celebração de início e de final de safra. Sim. Então, algumas empresas fazem cursos, missa de início de safra, missas, enfim. Né? E aí chegou pra gente a demanda de uma missa com o padre Marcelo Rossi, na época que o padre Marcelo Rossi era o auge. Agora tá forte, hein? Agora voltou. Ele tá forte. Padre Marcelo, e eu já era fã do padre Marcelo Rossi. Então nós vamos fazer para a empresa, na época eram 2 unidades só, ainda era Guarani, era Olímpia e Severina. Vamos fazer para 2 unidades para todo mundo. Jordana, então vai ser 4.000 pessoas. Ok. Não, Jordana, mas vai ser 4.000 pessoas. A gente vai chamar a família. Então, 4. Vamos colocar que cada família são em 4, 16.000 pessoas. Meu Senhor. Mas a gente vai fazer um evento para a comunidade. Então, a gente vai chamar autoridades, vai chamar fornecedor de cana. No Parque do Peão de Barretos, naquela arena. Começou a engrossar o negócio. E a gente... Como? E empresa? Nossa Senhora. E aí, quando falou Padre Marcelo Rossi na arena, eu sou barretense. Então eu falei assim, imagina, era escoteiro. Então eu conheço aquele parque, hoje não tanto, né? Mas na época ainda, eu conheci aquele Parque do Peão na palma da minha mão. E aí, na época, o diretor virou e falou assim, Jordana, você precisa de apoio? Eu falei, não, a gente vai fazer interno. Ele, o que é isso, interno? Ele falou assim, eu falei assim, o movimento vai ser aqui dentro. Nós vamos liderar isso daqui e todo mundo vai ter uma função. O presidente, falando assim, Jordana, eu lembro direitinho, ele, se der tudo certo, o mérito é seu, se der errado. Eu falei, não vai dar. Pessoa usada, não sabe nem. Nossa. E aí, era assim, então tinha, na verdade, já tinha até Tanabi, a usina. Saiu ônibus, tinha ônibus. Por quê? O evento em Barretos, e eu que moro em Tanabi, e eu que moro em Duplo Céu, como que eu vou? Ônibus saindo 4 horas da manhã com família. A missa, você tem que ter toda o missal. A gente, enfim, foram 365 ônibus, cada ônibus tinha 2 monitores. Foram quantas? 20.000 pessoas. A gente entregou boné, leque, kit fruta, lanche, água, lanche, tudo. Catraca. Então, todo mundo recebeu um crachazinho. E aí, claro, esse foi um evento que a gente virou. E ele foi tomando a proporção. Aí você tem que ter o rider técnico do padre Marcelo Rossi. Você tem que ter o lance a gente fazendo reunião lá no Bispado, em Barretos. Em 2 meses. 2 meses. Vivemos aquilo. E aí, a gente virou à noite... Viramos à noite, ali não dava. Aí esse a gente virou, aí eu lembro da Jordana lá, amiga, você tá sabendo que a gente vai ficar sem dormir, né? Aí eu, trabalhando, acompanhando, em montagem, aquela loucura, era muita coisa. Aí eu falei, meu Deus, respira, vamos comprar um energético e vamos, que vamos. E era tanta adrenalina, era tanta emoção, era tanta coisa, que a gente ficou acesa. Vixe, tava... E aí eu lembro que de manhã... Tranquilo. Então assim, tinha muita caixa térmica com gelo, e aí eram todos... Porque eu falei assim, gente, a hora que falar que vai ser um evento desse, todo mundo vai querer ser voluntário. Então era isso que eu quis dizer para ele. Vai ser a equipe interna, vai ser todo mundo, vai ser o balanceiro, vai ser o cara da controladoria, vai ser o atendimento comercial, vai ser a recepcionista. Essa turma eu tenho certeza que eles vão querer participar. E aí eu lembro, a primeira reunião que eu fiz com os líderes, eu chamei todo mundo, né? Tinha um líder de cada, independente do cargo dessa pessoa. Ela poderia ser um gerente, mas ela poderia ser... A gente fez uma primeira reunião. Falei, gente, todo mundo se apresenta e vamos rezar um Pai Nosso. Acabou a reunião. O povo assim... Mas era isso. Eu falei assim, a gente não vai fazer uma missa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar um Pai Nosso. Tá certo.
O povo falou assim, aí me liga, presidente. Jordana, o que você fez? Eu falei, deixa o pessoal entrar no ritmo, confia desse jeito. Ele confiava demais, dá conta, até hoje ele confia muito. Confiava, então isso foi engraçado. Depois lá, o mais marcante foi chegando gado, né? Chegando gado, porque o Parque do Peão lá tava rodando. E aí alguém vira e fala assim... Passou um rádio. Passou no radinho, 1.500 pessoas no radinho. Sei lá, 1.500 é exagero, né? Assim, Jordana... Tá chegando um caminhão de gado, um caminhão de cavalo, sei lá o quê, pra entrar na frente dos ônibus. Porque pensa esses ônibus vindo. Pelo amor de Deus, manda pastar! Vai, o que eu vou fazer que esse manda pastar? Enfim, então a gente nem viu. E aí, pensa, andando a pé. Então você tava lá na portaria, você tava na rodovia, você tava lá dentro. De repente, a gente viu aquilo cheio, porque mesmo na arena, o pessoal ficou na arquibancada, mas na arena ficaram os convidados e o público, os convidados especiais que ainda tinham um cofre para eles. Ainda tinha um cofre, você tem que pensar VIP, ali onde era a área VIP. Camarim para todo mundo. Isso, era o Padre Marcelo, bispo de Rio Preto, bispo de Barretos, todo mundo. Ah, mas autoridade, e aí o final foi lindo assim, porque ele no palco, isso aí para mim... Ele devia estar no auge, né? No auge, quando ele estava no auge, exato. Isso, foi nessa época mesmo, ele estava no auge, imagina. Então eu mesmo, por que eu quis fazer? Eu falei, preciso de autógrafo. Era mais importante eu ter um autógrafo. E aí eu sei que lá no palco, o presidente, a hora que ele vira... E ele fala, e aí ele cita meu nome, cita o nosso nome, cita do Perosa. Ele falou assim, obrigada. E aí todo mundo levanta e começa a bater palma. Eu lembro direitinho, eu só caindo assim de joelho. Eu falei, não acredito que a gente fez isso. Olha. Foi assim, muito ele foi não tem e depois a mensagem, pessoal, assim, porque foi muito marcante. Foi muito marcante, até... É acreditar, né? Quem acredita e faz. Não, e assim, falava assim, quais os problemas? Eu falava, a gente usa essa. Acredita e vai. Se for toda nossa, atrás da camiseta, hashtag acredita e vai. É o que a gente usa. E a gente não viu, e até hoje, assim. Vamos. Mas é que a gente não vê a dificuldade, entendeu? Então a dificuldade, ela não se torna pensível. Ele falou assim, Jordana, eu falei, mas... Como que vai dar errado? É uma missa, é o Padre Marcelo, vai estar o bispo. A gente conhece. Pessoal, se o bispo tá lá, o Padre Marcelo, já tá abençoado. Então esse foi... Reza um Pai Nosso. Foi bem marcante, foi incrível. E aí, de projeto, acho que a gente pode... Essa foi chave de ouro, assim. Esse foi... Foi mesmo. Foi lindo. Que legal. Vamos falar agora do Dia da Criatividade? Bora, vamos. Acredita e vai. Acho que fala um pouquinho do que é, para o pessoal entender quando é, como funciona. E a gente tem um prazo aí, né? Também, Falo tudo. E o World Creativity Day já tá tudo aqui, ó. Não preciso nem mais de cola. Já O World Creativity Day é um evento que acontece simultaneamente em várias cidades. O Dia Mundial da Criatividade, que ele é chancelado pela ONU, o dia 21 de abril, que é o Dia Mundial da Criatividade. E eu estou como líder local em São José do Rio Preto. Então, eu tenho aulas e formação para uma liderança criativa com todos os outros líderes de várias cidades que também estão para realizar esse evento, inclusive fora do país. Super legal. Esse ano vai acontecer em Portugal também. A Jor esteve como líder os 2 últimos anos. E já virou um evento, assim, meio que tradicional na cidade, esperado. A gente conseguiu, juntas, fazer um movimento bem bacana, assim, com todos os meios de comunicação, com muita parceria do Sebrae, Acirp, Senac, todo o sistema aí, enfim. E é um evento totalmente gratuito, ele é o maior evento colaborativo do mundo. Então, ele é todo gratuito, obrigatoriamente, aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar e ele é construído junto em muitas mãos. Então, nesse momento, a gente está com as inscrições para inspiradores, voluntários e os anfitriões. Inspirador é quem vai dar uma palestra, quem vai dar uma aula, um curso, uma atividade. Não precisa ser
profissional nisso, um palestrante profissional. Não, eu tenho uma história bacana para contar, para compartilhar, uma experiência de vida, uma aula de yoga, de dança. Então, é muito amplo, né, essa criatividade. Então, tá aberta essas inscrições. Como que faz para a pessoa que está vendo a gente aqui, para ela... Para se inscrever. Você falou para olhar para aquela câmera, né? Aquelas assim, já tá aprendendo a... Isso. Então, basta você acessar o site worldcreativityday.com.br ou buscar Dia Mundial da Criatividade, que ele já aparece. E lá você vai ter, nesse site, todas as inscrições. Só selecionar a cidade de São José do Rio Preto. Vai ter inscrição para inspirador, voluntário. Voluntário é super importante, porque o evento ele é feito de voluntariado, né? Pode ser antes, pode ser durante o planejamento, pode ser no dia do evento ou só um dia, porque são 3 dias de evento. 21, 22 e 23 de abril, que acontece. E aí a gente tem, então, voluntário, inspirador e o anfitrião é onde acontece. Então, esse ano a gente vai repetir aí, que deu muito certo, alguns locais, que é a Praça do Vivendas, onde a gente faz no dia 21, que é um dia mais de família, cultural. A gente lá tem o Pet Day, várias aulas de dança, yoga, enfim, muito gostoso para toda a família. Depois a gente tem a PET e o Parque Tecnológico como parceiros, que a gente também realiza lá. E finaliza no Rio Preto Shopping, que é outro parceiraço aí que está com a gente desde o primeiro ano. Poxa. Né? E a gente está indo para a 4ª edição já deste evento. Então, ele é lindo, é um evento de criatividade, aberto ao público, gratuito, todo feito. Né, tá crescendo. Tá crescendo bem, né? Tá crescendo. A ano gente passado quer... já bateu uns recordes, não foi? Há 2 anos vem batendo recorde. Rio Preto não é um evento que tem concorrência, nada disso, mas a gente tem resultados para entregar, tem metas. Sim. E São José do Rio Preto ficou todos esses anos entre as cidades top 10. Ou seja, mais de 70 cidades participando simultaneamente. E Rio Preto... através do engajamento, dos números, da receptividade, do acolhimento ao evento, ficou esses 3 anos como cidade top 10. Que legal. Isso é super legal. Esse ano vai ficar de novo. Vai melhorar. Acredita e vai. Acredita e vai. Ó, outra aqui. Agora vamos mudar de assunto de novo. Se vocês tivessem que convencer um empresário em 30 segundos a investir em criatividade, o que vocês diriam? 30 segundos. Nossa. Meio... Quer que eu aumento? Para 1 minuto. Então vou tentar falar rapidinho. Criatividade é ferramenta de transformação. É quando você faz a pessoa, o seu funcionário, a sua equipe, sair de um lugar e encontrar mecanismos, ferramentas e soluções para chegar no outro lugar. Independente de você, se você tem um orçamento, se você tem uma estrutura ou não, mas é pensar fora da caixa. Criatividade é resolução de problemas, é você conseguir enxergar de outra forma e às vezes isso está no simples. E todo mundo pode ter essa criatividade, né? A gente já nasce, basta ter coragem, não desistir, né? De procurar essa outra solução, que com criatividade você consegue atingir mais resultados e economizar muito com isso ainda. Sim, que a gente vê muito empresário aí, né? Que usou da criatividade, teve um estalo. E, às vezes, até quando a gente fala né? desse evento da criatividade, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, principalmente no começo, quando a Jor começou lá, fala, nossa, o que eu vou falar de criatividade? A gente começou a ver que tá em todos os perfis, em todos os públicos, em várias atividades. A mãe, tudo. A mulher é uma pessoa criativa. Como que ela dá conta de fazer tudo ao longo do dia? Vai criando, né? Eu acho que... Aí, Ivan, é a gente. Van, você é criativa, super, Van. Mas só que a minha percepção é que o brasileiro, ele tende, embora seja o país mais criativo, que tenho entre os mais criativos, tem dificuldade para assumir essa criatividade. Então, não, criativa é você que é publicitária, é você que é jornalista, é você que lançou o foguete da NASA. Eu sou uma pessoa como eu não sou criativa. Então, quando a gente assumiu esse projeto, é muito para a gente desmistificar essa questão de que criatividade não é só isso. Porque eu tenho cabelo cor-de-rosa, eu sou super criativa porque eu uso uma roupa diferente. Não. Criatividade é você encontrar solução, resolver problemas, fazer de uma forma mais simples, algo que... Foi o que a Tati falou também, né? A pessoa lá dentro de casa... O dono de casa, a dona de casa, sim, da casa. Sim. E olha só, o tema desse ano... Tem que ser criativo. O tema desse ano é o Brasil como país criativo, Brasilidades.
que é justamente isso. Ele foi, o ano passado, ele foi classificado como o país mais criativo pela ONU. Só que com menos acesso. Então, por mais que ele é o mais criativo, porque às vezes a gente é até obrigado a ser criativo, né? Para achar soluções. E nem sabe que está sendo criativo. E por mais que você tenha por ser mais criativo, não tenha esse acesso. E o WCD vem para isso, para a gente conseguir, porque ele é aberto, é gratuito, e a gente quer passar essa criatividade de todas as formas aí para o máximo de pessoas possíveis. Não tá aqui, mas vocês não acham que falta educação? Aqui? Com certeza. Muita educação, né? Na nossa época, a gente tem acho que mais ou menos a mesma idade. Sim. 20 anos, 30 anos atrás, a educação básica de uma escola estadual era mais forte, né? Não passa por educação aí também? Se tiver uma educação melhor... Henrique, eu acho, assim, eu particularmente acho muito complicado falar de educação. Eu tenho 2 meninos, um de 10 e um de 12 anos. E eu tenho aflição de ver meus filhos estudando. E aí, sabe o que eu ouço? Pra que eu vou precisar isso? Isso daí, sabe onde eu posso aprender? No YouTube. É duro. Então, eu falo assim, eu acho que tem... para mim, a educação, eu acredito ser um dos segmentos que menos acompanharam a evolução das ferramentas de tecnologia, dessa velocidade hoje que a gente vive, que eu falo principalmente essa geração mais jovem vem, que é 30 segundos. Então, um break comercial que a gente tinha, que a gente era acostumado, hoje já não é longo. São 10 segundos, já não dá para ser mais 1 minuto. É tudo muito... Então, então assim, eu falo pelos meus filhos, que é um conflito que eu tenho mesmo, que eu vivencio. Eu falo assim, gente, eu estudei, mamãe, 30 minutos. Eu falei, não estudou. Não estudou 30 minutos. Como que estuda em 30 minutos? Falei, você vem estudando a semana? Não. E eu não sou uma mãe ausente. Eu tô ali, eu quero ver o caderno, eu quero ver a agenda, eu quero ver o livro. Eu sou uma mãe chata, bem chata, por sinal. E é 30 minutos. E aí... Mas no próprio, olha só, assim, uma das aulas... Tem um monte de gente que já... Só complementando, mas exatamente o que você falou. Uma das aulas que eu acabei de ter, do World Creativity Day, teve uma que mostrou exatamente isso. Falei assim, aqui a sala de aula, né, não sei quantos anos atrás, e agora? É a carteira, no formatinho, tudo igual. Não mudou. Aqui a sala de aula, né? Aqui preto em branco, e mostrando agora. O que mudou? E aí eu falo assim, não é colaborativo. Então é o professor lá na frente, cada um atrás. Então eu não posso conversar com o coleguinha da frente. E hoje a gente não vive mais assim. Então a sala de aula, é isso. Ela, na minha percepção, ela ficou ultrapassada. Hoje você tem uma metodologia Waldorf, você tem algumas que aí é diferente, mas que a minoria, que hoje ainda é vista como as diferentonas, alternativas. Aqui em Rio Preto, 2 que seguem, são as únicas que eu conheço, acaba sendo já um valor bem mais elevado. Então, assim, cabe no bolso de todo mundo? Não cabe. Então, a educação eu acho muito... Nossa, para mim é um calo. E tiraram, né, algumas disciplinas no ensino estadual, tiraram, né? Não sei se sociologia, não precisa. Tinha... Acho que no filosofia, não sei se manteve, tirou. Eu sei que tiraram algumas disciplinas. Então é gente, difícil, é difícil. Precisa pro dia a dia, né? Então, a educação, eu até tristeza. Vamos falar de Mas vamos falar de coisa boa. Não, porque eu falo muito assim, os meus filhos são assim, mas pode ter outros que não têm. Os meus, eu adoro ler, eu sou leitora. Meus filhos falam, eu sou careta. Onde já se viu gostar de ler? Não é só com teus filhos, não. São todos. Eu falo pra ela, porque a minha tá mais velha. A minha já tem 16 anos. Mas ela fala esse negócio de estudar e ela falava a mesma coisa. Tipo assim, 20, 30 minutos, já estudei. Falei, você não sabe estudar, pelo amor de Deus. E aí o quê? Tirava nota boa? Lógico que não. Depois vai... Mas agora mudou. Eu falei, tem uma esperança, amiga. Não, mudou. Hoje ela sabe estudar, ela é responsável. Vai chegar a hora. Vai. Esquece. Gente, estamos chegando no final. Se vocês quiserem deixar uma mensagem pro pessoal.
sobre o dia da criatividade. Gente, esse negócio de criatividade, então, olha, não sei. O que será que é? Trava-língua. Trava-língua. Se vocês quiserem falar sobre a data, também mandar uma mensagem pro pessoal. Eu não falei uma data. Então, assim, o World Creativity Day, até o dia 11, tá chegando, estamos na reta final, 11 de março. Precisa ser até o dia 11, né? Até o dia 11, inscrição para inspirador e voluntário. Para participar. Para participar, né? Depois disso, a gente faz uma curadoria e vai montar exatamente o evento. A gente vai ter uma programação, tudo certinho, falando o local, o horário. Com base em quem se Com inscreve. base nessas inscrições, exatamente. Bacana. E aí, meados aí, perto de 19 de março, a gente já vai começar a divulgar para as pessoas participarem. A programação. Isso. E para participar como ouvinte, como lá, né, espectador, enfim, até para ir para a Praça do Vivendas e tudo mais, também tem que fazer a inscrição. Que depois é nesse mesmo link aí, worldcreativityday.com.br. Bacana. E aí faz a inscrição para poder participar, gratuito, aberto, e você depois ainda ganha um certificado. Isso que é legal. Desde os participantes, inspirador, voluntário ou participante, todos eles ganham um certificado do Dia Mundial da Criatividade, um evento da ONU. Que legal. Então, olha que bacana. Certificado Tá? internacional. Mete legal. depois no LinkedIn. Pronto. Que eu Legal. participei. Então, fica aí o convite. É um evento muito bacana, só aumenta essa rede, as conexões que acontecem, as histórias são incríveis, vale muito a pena. Então fica o convite mesmo para ver que não custa nada, literalmente, Legal. não custa nada. Legal. Quer mandar um recado, Jordana, pro pessoal? Acredite no seu potencial criativo. Boa. Se inscreva, participe. Legal. E acredite, Mark, pode ser feito com verdade, amor e inovação. Legal. Obrigado, gente. Obrigado Obrigada, pela participação. Henrique. Obrigada, Obrigada. Vânia. A gente Prazer fala, estar né? aqui. Meu Deus. Acha. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.